Bom, gente, é inegável que hoje a Feiticeira Escarlate é uma das heroínas mais populares da atualidade, principalmente por conta de sua adaptação no MCU, deixando claro que a Wanda Maximoff é um dos seres mais poderosos das realidades do multiverso. Entretanto, ela já foi bem adaptada em X-Men Evolution e muitos não lembram, mas se refere à mesma personagem. Só que nessa realidade dos X-Men Evolution, a Wanda não era uma bruxa, uma feiticeira que já nasceu com o domínio da magia do caos de uma forma latente, mas sim uma mutante com a habilidade básica de manipular as probabilidades e com poderes mentais suficientes para alterar a realidade. E nós vamos falar da jornada da Wanda, da Feiticeira Escarlate, em X-Men Evolution, depois da vinheta. Antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir a sua inscrição, o seu like, que você compartilhe, porque isso é muito importante para a gente entender que você está curtindo o nosso trabalho e, consequentemente, o YouTube vai divulgar o nosso vídeo para outras pessoas. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber toda e qualquer notificação de vídeo novo. Para entender a entrada da Wanda em X-Men Evolution na segunda temporada, a gente tem que relembrar lá naquele episódio lá atrás, chamado Diversão, em que os X-Men dão uma festa no Instituto, se aproveitando da ausência do Professor Xavier, da Tempestade e do Wolverine. Só que a Mística já tinha assumido uma nova identidade chamada Misty e ela foi para essa festa. Na verdade, ela manipulou para que essa festa acontecesse. Só que os interesses da Mística era conseguir a base de dados do Professor Xavier, que ele tinha de vários mutantes, e nesse arquivo estava justamente as sessões de terapia da Wanda Maximoff, a filha do Magneto, que foi deixada em um hospital psiquiátrico ainda muito criança. O que a Mística faz? Em uma das sessões do Professor Xavier, a Mística assume a forma de um médico e tira a Wanda do local. É claro que antes a Wanda simplesmente causa um verdadeiro caos, usando seus poderes mutantes, fazendo lâmpadas explodirem do nada, objetos levitarem, paredes racharem, mangueiras ganharem vida, mas a Mística tinha um plano maior. Ela queria usar a Wanda como uma arma para destruir o Magneto, já que tanto a Wanda quanto a Mística tinha um desejo de vingança contra o Magneto. E a Mística simplesmente chamou ninguém mais, ninguém menos que a Agatha Harkness, uma poderosa feiticeira e amiga da Mística naquela realidade, que ajudou a Wanda a domar a sua raiva, a canalizar a sua raiva para potencializar os seus poderes mutantes. E é então que a Wanda ataca os X-Men, orquestrado pela Mística, já que esse era o teste que a Mística queria para saber se X-Men e Irmandade poderiam trabalhar juntos em um confronto direto com o Magneto. E então a Wanda consegue simplesmente destruir, ou seja, derrotar toda a equipe principal dos X-Men, exceto Wolverine e Tempestade, porque não estavam na missão. Passado disso, quando os mutantes finalmente são expostos para o mundo, a Wanda, ou a Feiticeira Escarlate, e aqui eu vou abrir um parêntese, a Feiticeira Escarlate é um codinome dela, mas não necessariamente porque ela é uma feiticeira. Quando ela encontra o Mercúrio, o irmão dela, pela primeira vez, ela ataca toda a Irmandade e simplesmente o Mercúrio diz que com tantos poderes que ela tem e que são totalmente imprevisíveis, ela era basicamente uma feiticeira com tamanho poder. E o Escarlate veio por conta das tonalidades de suas vestes enquanto membro da Irmandade e foi teoricamente batizada pelo Groxo, que era apaixonado pela Wanda. Mas voltando à questão dos mutantes sendo descoberto, a Wanda simplesmente parte para cima do Magneto com tudo. E ela ficou com tanta raiva que ela alterou, ela destruiu prédios ao seu redor. Mas não apenas isso, ela neutralizou os poderes do Pietro e ainda por cima deixou o Magneto totalmente vulnerável, sem poderes, e ele quase
quase é morto pelo robô Sentinela. Só não é morto porque o Pietro o salva no último instante, quando o robô explode, e a Wanda também é salva pelo Noturno. Quando é descoberto que a Mística se passava pelo Professor Xavier e estava mantendo ele sob sigilo, a Wanda simplesmente se dedica obstinadamente a destruir o Magneto, e ela começa a perseguir o Mercúrio, né? E aí ela vai atrás do Caliban para localizar o Mercúrio, já que o Caliban podia localizar outros mutantes, porque ela sabia que localizando o Mercúrio, ela localizaria o Magneto, e ela parte para cima realmente. Ela inclusive faz o Mercúrio ser preso, obrigando a Irmandade a ter que libertar o Mercúrio. Em um outro episódio em que Noturno se vê obrigado a trabalhar junto com o Groucho, que roubou seu indutor de imagem para poder, né, se apresentar para a Wanda de uma maneira bastante, pelo menos, padronizada, e eles se veem obrigados a ajudar a Wanda. E ela acha o Magneto, que usou o Pyro como isca, e ela acaba presa na base do Magneto. O Magneto tenta ainda conversar com a Wanda, explicando que ele não teve outra alternativa, mas o Magneto toma uma atitude extremamente abusiva, que usa simplesmente o Mestre Mental para alterar toda a memória da Wanda, fazendo ela se recordar do Magneto como um pai amoroso, presente em várias ocasiões da vida dela, e ela simplesmente esquece toda aquela raiva, todo aquele trauma que o Magneto a fez passar quando ainda ela era criança. E isso abala diretamente os seus poderes, já que a sua raiva potencializava e a tornava muito mais poderosa quando ela estava tendo esses acessos de raiva, né, em relação aos seus poderes mutantes. Na quarta temporada, por sua vez, a Wanda quase descobre o porquê que ela defendia tanto o Magneto, só que isso acaba causando um acidente de trem, já que os poderes dela acabam afetando a ferrovia, e a Irmandade, a partir disso, começa a provocar acidentes para simplesmente saírem como super-heróis depois. Eles provocavam acidentes, salvavam as pessoas e ganhavam o título de heróis. E a Wanda, em um desses ataques, ela utiliza seus poderes para manipular os poderes dos X-Men e simplesmente colocar os X-Men na cadeia, já que ela estava com raiva porque o Magneto, a essa altura do campeonato, estava sendo dado como morto, porque ele confrontou o Apocalipse, e o Apocalipse, com um simples fecho de mão, fez o Magneto desaparecer. E a Wanda culpou os X-Men, de certa forma, que malmente tentaram defender o Magneto. Na verdade, eles não tinham nem como defender, mas na cabeça dela aconteceu dessa forma. O interessante da personalidade da Feiticeira Escarlate em X-Men Evolution é que ela transitava entre o bem e o mal, ela transitava na linha de anti-heroína e transitava também como vilã quando fosse necessário. Mas também ela tinha, além do seu desejo de vingança, ela tinha sentimentos altruístas, quando ela, por exemplo, se compadeceu do Noturno, que queria salvar a Mística transformada em estátua de pedra, e ela sugere que simplesmente ele procure a Agatha Harkness para curar a Mística, né, para fazer ela se libertar daquela forma, coisa que a gente sabe que não terminou muito bem, não é vampira, mas na batalha final, por sua vez, por conta de ter sua memória alterada, a Wanda, ela demorou muito para atacar o Magneto como Cavaleiro do Apocalipse no México, ela demorou bastante, e isso causou, por exemplo, que a equipe toda caísse, porque sem sombra de dúvida ela era a mais poderosa daquela equipe, mas ela consegue, por exemplo, acabar com a energia da pirâmide por algum tempo e até mesmo envolver o Magneto em seus campos de manipulação da probabilidade para anular seus poderes. Só que o Magneto está com os poderes muito ampliados, e a Irmandade chega, ajuda, a vampira derrota o Apocalipse, e Wanda e Pietro e Magneto pela primeira vez tem uma cena genuína de família, de preocupação realmente. No futuro, na visão do Xavier, é mostrado que a Wanda ia na Irmandade de Mutantes, mas mostra a logo da SHIELD, o que pode ser uma referência que futuramente a Wanda trilharia um caminho de heroína ao lado dos Vingadores. É interessante ressaltar que a Wanda, embora tenha aparecido na segunda temporada, ela foi um personagem importantíssimo para diversos eventos, sendo o principal a primeira derrota dos X-Men para a Irmandade,
como também o confronto com o Magneto e a descoberta dos mutantes. Mas, para além disso, foi também importante trazer a sua natureza básica, que era de mutante, e em nenhum momento foi abordado a origem mística da Feiticeira Escarlate. Ela foi tratada como uma mutante, uma das mais poderosas, diga-se de passagem, mas em nenhum momento ela foi abordada como uma feiticeira ou como uma bruxa. Se você gostou de vídeos como esse, deixa aí nos comentários, comenta, compartilhe, curta, porque é muito importante. Eu espero que você fique bem e até a próxima.